é a associação de resistores, tá? Eu posso associar os resistores em série ou posso associar os resistores em paralelo. Vamos começar com série primeiro. Pessoal, a palavra série, ó, tem a letrinha I aqui, ó. I é corrente elétrica. Então, em série, a corrente é a mesma. Observe que eu tenho 3 resistores em série. Depois a gente vai ter um novo quadro para identificar quando é série e quando é paralelo. Ah, mas é bem fácil. Não aparece sempre assim. Na prova, às vezes, eles pegam o circuito e distorcem o circuito. A gente vai aprender como identificar. A característica da associação em série é que a corrente vai ser a mesma em todos os resistores. Então, observe aqui, ó, R1, R2 e R3, tá? Em série. Bom, a corrente não tem como se dividir. Ela se obriga, a corrente que passa no primeiro elemento, ela tem que passar no segundo e tem que passar no terceiro. Aqui eu tenho exemplo com 3 resistores. Poderia ser 4, 5 e assim por diante. Mas para ter corrente elétrica eu tenho que ter uma DDP. Eu aplico uma diferença de potencial nos extremos da minha associação e essa diferença de potencial é dividida entre os elementos 1, 2 e 3. Então eu apliquei uma diferença de potencial, o elemento 1 fica com uma tensão 1, o elemento 2 uma tensão 2, o elemento 3 com uma tensão 3. Eu sei que a tensão total é a soma das DDPs, certo? E existe o resistor equivalente. Então assim, ó, não existe um padrão para resolver circuitos elétricos. Mas geralmente tu tem que achar o R equivalente com uma tensão total, tu achar a corrente total e depois voltar distribuindo essa corrente nos elementos. Então para isso eu posso trocar os 3 resistores do nosso exemplo por um que seria equivalente. Bom, o que é um resistor equivalente? É um resistor que faz a função de todos. Se eu estou trocando ele por esses 3, ele tem que fazer tudo o que esses 3 fazem. Então ele tem que ter tudo o que os 3 têm. O que os 3 têm? Uma DDP total. Vou ter aqui a DDP total. Qual é a corrente que passa nos resistores? É a mesma. Então esse I é o mesmo para todos. Então eu tenho aqui o R equivalente, que é o R total. Eu tenho a tensão total e eu tenho a corrente de todos, que é a tensão total. O R equivalente é muito simples em série. Basta eu somar o valor dos seus resistores parciais. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor aqui que aqui é 2 ohm, aqui é 5 ohm e aqui é 4 ohm. Eu simplesmente vou ter o equivalente de quanto? 2 mais 5, 7. 7 mais 4, o meu equivalente vai ser de 11 ohm. Tá? Agora na associação em paralelo, qual é a característica da associação em paralelo? A gente vai chamar paralelo de propósito. O que é o U? O E é DDP, é a tensão elétrica. Então, paralelo, a tensão é a mesma para todos os elementos. Mas por que a tensão é a mesma para todos os elementos? Isso é bem importante, você preste atenção. Eu tenho uma associação aqui entre os pontos A e B. Entre A e B eu tenho uma diferença de potencial, uma tensão U. A gente vai saber que o elemento está em paralelo quando ele estiver sempre entre os mesmos pontos. Aqui eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Uma técnica dos pontos é a seguinte: se não existe ninguém aqui, ó, elemento nenhum aqui, se eu estou chamando isso de ponto A, isso também é um ponto A. Daqui até aqui não tem elemento, isso aqui é o ponto A. Daqui até aqui não tem elemento, aqui também é o ponto A. Do outro lado eu tenho o ponto B. Não tem elemento nenhum aqui, eu chamo isso de B. Daqui até aqui não tem elemento nenhum, eu chamo de B. E daqui até aqui não tem elemento nenhum, eu chamo de B. Bom, que conclusão que eu chego? Os 3 estão em paralelo. Por quê? Porque os 3 estão entre os mesmos pontos. Olha o R1 entre A e B, R2 entre A e B e R3 entre A e B. Bom, qual é a DDP que existe entre A e B? É U. Qual é a tensão? Qual é a DDP de R1? Está entre A e B, é U. R2 está entre A e B, é U. R3 está entre A e B, é U. Por isso que em paralelo a DDP é a mesma para todos os elementos. Tá? Bom, a corrente que vai entrar no circuito, eu vou aplicar uma diferença de potencial, vai aparecer a corrente elétrica. A corrente elétrica que entrar aqui vai se dividir em 3. Uma por cima, uma por aqui pelo meio e outra por baixo. Certo? Aqui no R1 eu vou chamar de 1, aqui no R2 I2 e no resistor 3 de I3. A corrente total é a soma dessas correntes. Estas correntes, já que a gente sabe que corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas,
ela vai perceber 3 caminhos. É importante você lembrar do conceito de resistência elétrica. Vai ter uma resistência elétrica por cima R1, uma resistência elétrica pelo meio R2 e uma resistência elétrica por baixo R3. Bom, quanto maior a resistência, o que é resistência? A dificuldade da passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menos carga vão passar por ali. Então, onde eu tiver a resistência maior, a minha corrente é menor. Que poderia vir a pergunta que é a seguinte: essas correntes são as 3 iguais? Divide 1/3 para cada caminho? Depende. Se os 3 resistores forem iguais, eu tenho 3 resistências iguais. As correntes seriam iguais. Agora, na divisão de um circuito, a corrente elétrica, um caminho tem maior resistência, outro menor. O que tiver menor resistência vai ter maior corrente, ou seja, é inversamente proporcional. Se eu tiver um caminho que tem o dobro da resistência, a minha corrente vai ser a metade do outro caminho. Tá? Bom, eu também posso trocar esses 3 elementos por um equivalente? Posso. De que maneira? Esse equivalente tem que fazer o mesmo serviço desses 3. Ou seja, esse tem que ter a DDP de todos, e tem que ter a corrente de todos. Qual é a corrente de todos? É a corrente total, o I total. Pessoal, esta corrente total e esse U total vai me dar o resistor total, que é o equivalente. Para associação em paralelo, essa formulazinha não é muito agradável. O inverso do resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se fala assim, ó, o inverso do R equivalente é igual à soma do inverso das resistências parciais que eu tenho no circuito aqui, certo? Mas, para nossa sorte, nós temos os casos particulares. Então, a gente sempre força a cair nos casos particulares para a gente ser mais rápido no circuito. Se eu tiver apenas 2 resistores em paralelo, olha que velocidade eu faço o cálculo. Ah, professor, mas se eu tiver 3, eu posso juntar 2 e depois juntar novamente 2. Ah, se eu tiver 4, posso juntar 2 e novamente juntar os 2 de novo, tá? Porque quando é apenas 2 é bem rápido. Vamos supor que esse resistor aqui é de 3 ohm e esse daqui de baixo é de 6 ohm. Eu quero saber o equivalente. Olha que rapidez eu faço o cálculo. O meu R equivalente vai ser simplesmente o produto dos dois, 3 vezes 6, ó, multiplico os dois e divido pela soma dos dois, 3 mais 6. Fazendo esse cálculo aqui, o meu R equivalente vai ser igual a 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9 vai dar um resistor de 2 ohm. O equivalente é 2 ohm. Então, olha, 13 e 6 eu posso tirar os dois e dar um de 2 ohm. Daqui a pouco eu vou dar uma observação para os 2 casos aqui, tá? Bom, mas se eu tiver vários iguais, aqui eu desenhei em 3. Eu poderia ter 4 iguais, 5 iguais, 10 iguais. Eu quero saber o equivalente, olha que rápido que é. Eu vou pegar o valor de um deles, que são todos iguais, e vou dividir pelo número de resistores que eu tenho iguais. Nesse caso aqui eu tenho 3, eu dividiria por 3. Vamos pegar um exemplo aqui. Cada resistor é de 15 ohm. 15 ohm, 15 ohm. Qual que vai ser o meu R equivalente? Meu R equivalente vai ser 15, porque todos são de 15, e eu vou dividir por 3 resistores repetidos. O meu R equivalente vai ser igual a 5 ohm. Então, é uma maneira rápida também. Então, tem que observar na associação em paralelo se eu tenho elementos repetidos. Para finalizar, uma coisa aqui, ó, tá? Resistor equivalente. O resistor equivalente em série, como eu vou somar, vai dar um valor maior do que o maior que eu tiver na associação. No nosso exemplo aqui, o maior que eu tenho é 5. E deu 11. Ele é maior do que o maior da associação. Então, olha só, o R equivalente é maior que o maior resistor da associação. Fácil de perceber isso, porque eu vou fazer uma soma. Vai dar maior do que o maior número que eu tenho. Agora, no paralelo, observe o seguinte, eu tinha um de 3 e um de 6. Me apareceu um de 2, que é menor do que o 3, que é o menor deles. Aqui eu tinha todos de 15, o equivalente é 5, é menor do que os elementos da associação.
Isso vai acontecer sempre em paralelo. O R equivalente em paralelo é menor que o menor resistor da associação. Agora que a gente já sabe associar em série, em paralelo, já vimos as fórmulas, o mais importante é tu olhar o circuito e identificar se é série ou paralelo. Então tem algumas situações de circuitos aqui que a gente vai treinar isso. É simplesmente dizer sim ou não. O que eu quero deixar claro, se tu identificar que um elemento não está em série, não necessariamente ele vai estar em paralelo. E se tu identificar que o elemento não está em paralelo, não necessariamente ele está em série. Então vou tomar esses cuidados. Observe o primeiro exemplo aqui. Ó. Eu tenho R1, R2 e R3. Eles estão em série R1 e R3. Qual é a característica da associação em série? A corrente ser a mesma. Então tu vai imaginar a corrente em um dos elementos e se não tiver divisão, ela se obrigar a passar no outro elemento, esses dois estão em série. Observe que a corrente entrou aqui no 1, ó, no 1 entrou uma corrente I, eu vou chamar a corrente de I, e ela não tem opção. Ela vai ter que dobrar aqui, descer aqui e passar por aqui. Observe que a corrente que passou no 3 também é a mesma corrente I. Como as correntes são iguais nos dois elementos, eu tenho que eles estão associados em série sim. Certo? Vamos a outro exemplo. Está bem fácil, mas observe que vai começar a complicar. R1 e R2 estão em série? Daí o aluno olha assim, estão reto aqui, estão em série. Não. Observe que a corrente que vai passar no 1, eu vou chamar de I, olha lá, chamei de I, e chegou nesse ponto que ela vai se dividir. Nos circuitos elétricos, esse ponto que a corrente se divide, nós chamamos de nó. Então aqui eu tenho um nó. O que acontece quando a corrente chega no nó? Uma parte vai por cima, eu vou chamar de IA, e outra parte vem aqui por baixo, que eu vou chamar de IB. Observe que a corrente que passa no R1 é I, e a corrente que passa no R2 é IA. Bom, é a mesma corrente? Não, são diferentes. Então R1 e R2 estão em série? Não. Então estão em paralelo? Também não. Tá? Eu simplesmente vi que eles não estão em série. Bom, R2 e R3 são paralelos? Aqui dá uma vontade, ó. R2 e R3, um em cima do outro, estão em paralelo? Não sei, vamos analisar. Qual é a condição para estar em paralelo? Eles têm que estar entre os mesmos pontos. Olha só o que acontece, ponto A e ponto B. Aqui eu não posso dizer que esse nó aqui é o ponto A, porque eu pulei um elemento. E nem o ponto B, porque eu também pulei um elemento. Então eu vou chamar isso aqui de ponto C. Vou apagar o nó aqui e botar um ponto C. Daqui até aqui não tem ninguém, eu vou botar um ponto C também, certo? E lá pelo outro lado, se aqui é B, e eu descendo aqui não tem ninguém, eu chamo de B também. Observe que aqui entre os dois elementos, eu vou botar um novo ponto, que não pode ser C nem B, vai ser o ponto D. Qual é a condição para estar em paralelo? Tem que estar entre os mesmos pontos, justamente para ter a mesma tensão. O R2 está entre C e B. O R2 está entre C e B. O R3 está entre C e D. Estão entre os mesmos pontos? Não. São paralelos? Não. Muitos de vocês deviam pensar que eles estavam em paralelo porque a corrente dividiu. Não é assim. Tem que estar entre os mesmos pontos. R3 e R4 são série? R3, qual é a corrente que está passando em R3? Eu já chamei essa corrente que desce de IB. Então R3 está passando a corrente IB. No R4 a corrente que está passando também é IB. Os dois estão passando a mesma corrente. São série? Sim. Provavelmente agora vocês já vão ficar mais espertos. Olha só, o elemento R1 e R3 são série? R1 e R3 são série? Para ser série tem que ser a mesma corrente. Eu vou imaginar uma corrente passando aqui, ó. Eu vou chamar essa corrente de I, só que essa corrente vai encontrar um nó. Com isso ela vai se dividir em duas partes. Eu vou chamar aqui de IA e aqui eu vou chamar de IB. Observe que a corrente que passa em R1 é I e a corrente que passa em R3 é IB.
É a mesma corrente que passa nos dois? Não. É série? Não. Não é série. É paralelo? Também não, tá? Eu só estou analisando se é série ou paralelo, que é a situação que tu vai pegar. Tu pega um circuito que tem que identificar. Bom, R2 e R2 e R3 são paralelos. Qual é a condição para ser paralelo? Tem que estar entre os mesmos pontos. Então, observe aqui, eu tenho um ponto A aqui, tenho um ponto B. Se aqui é B, eu posso dizer que aqui é B também. Aqui não tem ninguém, aqui é B também. Aqui não pode ser B, porque eu pulei um elemento. Também não pode ser A, porque eu pulei um elemento. Eu vou botar o ponto C. A pergunta é se o R2 e o R3 são paralelos. O R2 está entre B e C. Entre B e C. O R3 está entre B e C também. Pessoal, eles estão entre os mesmos pontos? Sim. Então, são paralelos? Sim. Ó. O R2 está entre C e B e o R3 está entre C e B. Então, quando ligar o circuito, entre C e B vai ter uma tensão. Vamos supor 12 volts. Esse vai ter 12 volts, esse vai ter 12 volts, que é a condição para ser paralelo. Bom, R1 e R3 são série? R1 e R3 são série. Para ser série, tem que passar a mesma corrente. Então, vai passar uma corrente elétrica aqui, vai chegar nesse ponto que é um nó, ela vai ter que se dividir. Uma parte vem por aqui, vamos chamar de IA, e outra parte vem por aqui. Observa que ela tem que dobrar aqui, ó, o IB. Tá? Então, R1 e R3 são série. Para ser série, tem que ter a mesma corrente. R1 passa I. R3 passa IB. Pessoal, o que ocorre aqui? Ó? As correntes são diferentes. É série? Não. Não é série. Tá? Agora, R2 e R3 são paralelos? R2 e R3 são paralelos? Para ser paralelo, tem que estar entre os mesmos pontos. Vamos botar pontos no circuito. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ponto B, aqui é ponto B. Aqui não pode ser B, porque eu pulei um elemento. Eu posso chamar esse ponto de C. E aqui não pode ser C, porque eu pulei esse elemento. Também não pode ser B, porque eu pulei esse elemento. Não pode ser A também. Crio um novo ponto que eu chamo de D. Para R2 e R3 serem paralelos, antes eram. R2 e R3 eram paralelos porque estavam entre B e C. B e C, entre os mesmos pontos. Observe o que aconteceu agora no circuito. R2 está entre B e D. B e D. E o R3 está entre D e C. Estão entre os mesmos pontos? Não. São paralelos? Não são paralelos. E por final da identificação, eu tenho R3 e R4 são série. Para ser série, a corrente tem que ser a mesma. Qual é a corrente que está passando no R3? Esta corrente que está passando no R3 é o IB. Em R4 também é o IB. É a mesma corrente? Sim. É série? Sim, é série. Aí nós aprendemos a identificar no circuito se é série ou paralelo. Observe que muitos dos circuitos tradicionais vêm para nos enganar. Vamos pegar esse circuito aqui, ó. Faltou uma coisinha aqui que eu vou completar para vocês. Tá? Tem mais essa partezinha aqui de cima. Olha só esse circuito. A gente olhou para o circuito e parece ser série, porque está um atrás do outro. Mas vamos marcar os pontos para ver? Olha só. Ponto A está aqui. Não tem ninguém aqui, é o ponto A. Subiu aqui, é ponto A. Não tem ninguém aqui, é ponto A. Não tem ninguém aqui, é ponto A. Vou botar o ponto A em vermelho também para vocês não se perderem. Vamos para o ponto B. O ponto B aqui vai estar em roxo. Ó. Ponto B em roxo. Não tem ninguém aqui, aqui é B. Não tem ninguém aqui, é B. Não tem ninguém aqui, é B. Não tem ninguém aqui, é B. Parecia estar em série. Mas a condição para ser em paralelo é estar entre os mesmos pontos. Observe que R1 está entre A e B. R2 está entre A e B e R3 está entre A e B. Os três estão ligados em paralelo. Muitos de vocês devem estar pensando, e agora? Parecia estar em série, está em paralelo. Quando a gente fica em dúvida, a gente redesenha o circuito. Sempre colocando os pontos extremos mais abertos, se tem outros pontos, a gente vai colocando pelo meio do desenho. Ó, eu vou botar o ponto A aqui e eu vou colocar o ponto B aqui. E eu vou ir riscando os elementos do circuito original para redesenhar. Eu vou riscar esse R1 e eu vou desenhar ele entre A e B. Eu vou colocar o R1 aqui, ó, R1 aqui.
Agora eu vou redesenhar o R2, risco o R2, coloco o R2 aqui, e por último, R2, e por último eu vou riscar o R3, eu vou colocar o R3 entre A e B aqui em cima, meio apertadinho aqui, ó, o R3. Observe que agora, se viesse desta maneira, tu já ia dizer os três estão em paralelo. Então o desenho engana muito. Tá? Então circuitos elétricos é a parte que mais cai na prova do Enem. Então a gente tem que estar muito bem treinado. Às vezes aparece 2, 3 questões, no universo de 15 é muita coisa. Tá? Então agora olha esse circuito aqui. Esse circuito é mais complicado, mas é um tradicional também, certo? Eu vou colocar valores aqui e a gente vai achar o R equivalente. Tá? Eu vou colocar aqui, esse vale 3, esse vale 6, esse vale 10 e esse vale 10. Deixa eu fazer um cálculo aqui para dar uma conta redonda. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5, vai dar 7, esse vai ser 7. E o meu R equivalente vai dar 3,5. Bom, Fábio, tu fez de cabeça? Sim, eu já conheço o circuito. Mas vocês pegam um circuito desse pela primeira vez, como é que eu vou fazer isso de cabeça? Vou marcar os pontos. Eu vou marcar os pontos e vou mostrar para vocês o que está em paralelo e o que está em série. Provavelmente muitos de vocês não, alguns vão entender e outros não vão acompanhar. Daí vem a técnica de redesenhar o circuito. Daí vai facilitar. Observe o seguinte, ó. Alguns vão entender dessa maneira. Eu tenho ponto A, aqui é ponto A de novo, certo? No outro lado eu tenho B, aqui é ponto B. Tranquilos? O que acontece aqui? Eu vou marcar um novo ponto para cá, não pode ser B nem A. Eu vou chamar de ponto C. Pessoal, isso aqui é um curto-circuito, nós não vimos ainda. Mas não tem elemento nenhum. Se não tem elemento nenhum, se lá é C, eu posso repetir o ponto C. Porque quando não tem elemento nenhum, eu posso repetir o ponto. Se lá é C, isso aqui é a simbologia que está passando por cima. Aqui também é C. Tá? Para alguns dos alunos que vão entender agora, olha lá como R1 e R2 estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? R1 está entre A e C. E R2 está entre A e C. Estão em paralelo. Se eu fizer esse em paralelo, vai dar um de 2. 2. Agora aqui o R3 e o R4 também estão em paralelo. Por que estão em paralelo? Está entre B e C. Entre B e C. Estão em paralelo. 10 e 10, dividido por 2, dá um de 5. Então eu tenho um de 2 e um de 5. Vão ficar em série, eu vou somar, vou ter um de 7. 7 em paralelo com um de 7 são 2 repetidos, dá um de 13,5. Muitos de vocês devem estar pensando, não entendi. Não faz mal. Isso já é para um aluno bem treinado em circuitos elétricos. Daí o que tu vai fazer? Tu que não entendeu como eu fiz, tu vai redesenhar o circuito e tu vai ver que vai ficar bem mais fácil. Eu vou botar aqui o ponto A numa extremidade, o ponto B na outra extremidade, vou botar o ponto B aqui, e o ponto C no meio. Olha só o que vai acontecer. Eu vou riscando o circuito original e redesenhando aqui. Olha só, entre A e C, eu risquei aqui, ó. Entre A e C tem um de 6 ohm. Ó, 6 ohm trouxe para cá. Entre A e C também tem um de 3. Entre A e C também tem um de 3. Bom, entre C e B tem um de 10. Aqui eu risquei e botei aqui. Esse de 10 eu vou riscar. Entre C e B tem um de 10. E entre B e C também tem outro de 10. Então vamos botar aqui outro de 10. E esse R5 está entre A e B. Então tem um de 7 entre A e B. Observe que o circuito ficou bem mais agradável, bem mais parecido com aquele circuito que tu aprendeu lá na escola, certo? Observe o que eu vou fazer. Aqui eu tenho dois em paralelos, por quê? Porque entre A e C, os dois estão entre os mesmos pontos. Aqui eu vou multiplicar os dois e dividir pela soma dos dois. Então, entre A e C, nós vimos na outra aula, né? Eu vou fazer aqui, ó, o R equivalente vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Isso vai dar 2. Vai dar 18 dividido por 9. Vai dar um de 2 ohm. 2 ohm. Esses 2 de 10, o equivalente vai ser quanto? Quanto é que vai ser o equivalente dele aqui, ó? O R equivalente dele vai ser 10 dividido por 2. Por quê? São repetidos. 10 é o valor do resistor. E 2 porque tem 2 repetidos. Se fosse 4 repetidos, seria 10 dividido por 4. Se fosse 5 repetidos, seria 10 dividido por 5.
Como são só 2, 10 dividido por 2 vai dar 1 de 5. Vou botar 1 de 5 ohm aqui até o ponto B. E por último, entre A e B, eu vou ter esse de 7. Vai lá, esse de 7 ohm. Observe que na parte de cima, a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Então, esses dois elementos estão ligados em série. O R equivalente em série é só somar. Então, vai dar um de 7 lá em cima, um de 7 com um de 7 aqui de baixo. Bom, agora a gente já faz de cabeça, nós chegamos no final. 2 de 7 em paralelo, em elementos repetidos, eu vou pegar o 7 e dividir por 2. O R equivalente total vai ser 7 dividido por 2. 7 meios de ohm, ou 3,5. Para finalizar, eu tenho uma sequência de elementos em paralelo. Como é que eu sei que eles estão em paralelos? Se aqui é o ponto A, eu vou botar em roxo, aqui é A e A. Por que eu enfileirei aqui tudo A? Porque não tem elemento nenhum, os pontos são os mesmos. E por baixo eu vou colocar aqui em vermelho, ponto B. Se aqui é B, aqui é B, 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 B e B e B. Todos os elementos estão em paralelos, porque todos os elementos estão entre A e B, entre A e B, entre A e B. Só que eu observo que tem elementos repetidos. E quando estão em paralelos, eu tenho elementos repetidos, o equivalente é o valor desse elemento dividido pelo número de elementos repetidos. A gente tem o 18, 18 e 18. 3 repetidos. Então a gente vai circular para não esquecer deles, ó. Porque como é muitos, às vezes a gente esquece. Então meu R equivalente vai ser 18 dividido por quanto? São 3 repetidos. Eu pego o valor desse resistor e divido pelo número de elementos repetidos. 1, 2, 3. Divido por 3, dá 1 de 6. Eu vou trocar esses 3 elementos por um elemento de 6 ohm. Bom, mas o 12 também é repetido. Então eu vou circular aqui o 12, vou circular todos que são repetidos e depois eu vou contar. Porque o R equivalente vai ser igual a 12, mas são repetidos. Eu vou dividir pelo número de resistores de 12 ohm. Quantos que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Divido por 4 vai dar 1 de 3. Eu posso trocar esses 4 resistores de 12 por um de 3, que é o equivalente dele. Daí eu chego no final. Olha só, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E eu troquei por 2. E esses 2 ainda eu posso fazer o equivalente. Como são apenas 2, o que nós aprendemos? Que o R equivalente, quando é 2 em paralelo, basta eu multiplicar os 2 e dividir pela soma dos 2. Então, 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 dá 18. 6 mais 3 dá 9. Vai dar 1 de 2 ohm. Ou seja, esse resistor equivalente a 2 ohm é o total. Eu posso tirar todos esses resistores, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e trocar por um único de 2 ohm.